O Evangelho de Tomé é um texto gnóstico do primeiro século, que contém ensinamentos atribuídos a Jesus. Ele não foi incluído na Bíblia canônica, mas é considerado por alguns estudiosos como tendo alguma relação com o cristianismo primitivo. Alguns dos ensinamentos mais importantes do Evangelho de Tomé incluem: conhecimento espiritual. O Evangelho de Tomé enfatiza a importância do conhecimento espiritual, que é visto como a chave para a salvação. Despertar da consciência. O texto também fala sobre despertar para a verdadeira natureza da realidade e para a natureza divina dentro de nós. O mundo interior. O texto enfatiza a importância de explorar o mundo interior para alcançar a iluminação espiritual. Transcendência. O texto também fala sobre a necessidade de transcender a matéria e o ego para alcançar a união com o divino. O poder da palavra. O Evangelho de Tomé enfatiza o poder da palavra e da linguagem para criar a realidade. O poder da mente. O texto também fala sobre o poder da mente para criar a realidade e como a mente pode ser usada para alcançar a iluminação. O papel do indivíduo. O texto enfatiza a importância da jornada individual para alcançar a iluminação espiritual e a união com o divino. Cada pessoa é responsável por sua própria salvação. A relação entre mente e corpo. O Evangelho de Tomé ensina que mente e corpo estão interconectados, e que a transformação espiritual pode ser alcançada através da disciplina e do controle da mente e do corpo. A relação entre a vida e a morte. O texto ensina que a morte física não é o fim, mas sim uma transição para uma dimensão espiritual mais elevada. A vida e a morte estão interconectadas e são aspectos de uma jornada contínua. O papel de Jesus. O Evangelho de Tomé apresenta Jesus como um mestre espiritual, que ensina sobre o conhecimento espiritual e a natureza divina da realidade. Ele é visto como um guia que ajuda os seguidores a alcançar a iluminação espiritual. A importância da prática espiritual. O texto enfatiza a importância da prática espiritual, como a meditação e a contemplação, para alcançar a iluminação espiritual. A importância do amor. O Evangelho de Tomé ensina que o amor é a chave para a união com o divino e a realização espiritual. Ele fala sobre a necessidade de amar a si mesmo e aos outros como uma forma de se conectar com a divindade. A importância da humildade. O texto enfatiza a importância da humildade e da simplicidade para alcançar a iluminação espiritual. Ele fala sobre a necessidade de deixar para trás o ego e as ambições mundanas para alcançar a união com o divino. A relação entre o mundo espiritual e o mundo material. O Evangelho de Tomé ensina que o mundo espiritual e o mundo material estão interconectados e que é possível alcançar a iluminação espiritual enquanto se está vivendo neste mundo. Ele ensina que é possível encontrar a divindade em todas as coisas e em todas as situações. A importância da autoconhecimento. O Evangelho de Tomé enfatiza a importância do autoconhecimento e do autoconhecimento espiritual para alcançar a iluminação espiritual. Ele fala sobre a necessidade de se conhecer a si mesmo para poder se conectar com a divindade. A relação entre o ser humano e o divino. O texto ensina que o ser humano é uma manifestação da divindade, e que a união com o divino é a finalidade da existência humana. A importância da gratidão. O Evangelho de Tomé enfatiza a importância da gratidão e do agradecimento como uma forma de se conectar com a divindade. A importância da aceitação. O texto ensina que é importante aceitar a si mesmo e os outros tal como são, como uma forma de alcançar a iluminação espiritual. A importância da compaixão. O Evangelho de Tomé enfatiza a importância da compaixão e da bondade, como uma forma de se conectar com a divindade e alcançar a iluminação espiritual. É importante notar que esses ensinamentos são baseados em uma interpretação do Evangelho de Tomé, e que os estudiosos do Novo Testamento não consideram como canônico.